CBN, seu direito. Todas as sextas-feiras temos o quadro Seu Direito aqui no estúdio CBN com o Dr. Marcelo Pellegrini, que é especialista em direito público e eleitoral. Dr. Marcelo, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao estúdio CBN. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla. Tá vendo que o time tá completo aí hoje, hein? Hoje sim, ela é completa, só né? faltou o senhor aqui no estúdio com a gente hoje, para estar todo mundo, mas as atribuições, né, do trabalho fazem com que tenha que fazer pelo online, né, doutor Marcelo? Mas eu gosto de ir aí, me sinto bem aí quando eu vou ao encontro de vocês, quando a gente pode trocar uma ideia um pouco mais com tempo, né? Fico muito feliz de ir ao estúdio também. Sim, vai ser sempre bem-vindo. Olha, e a gente vai falar hoje de rusgas entre poderes, né? Responsabilidade entre poderes. Isso por causa do ocorrido no Rio de Janeiro essa semana, que foi uma mega operação da polícia que a gente não tem ligação com o direito público, porém houve uma troca de acusações entre governos, né? O governo do Rio de Janeiro que fez essa operação aí com já passando de centenas de mortos, né? E teria a questão da GLO, que é a garantia da lei e da ordem, que aí é o governo federal que tem que dar, isso não aconteceu, né? Então a gente começa perguntando de uma maneira geral, pegando isso como exemplo, doutor Marcelo, a responsabilidade pela segurança pública, porque muitas cidades, e o Rio de Janeiro tem, Campinas também tem, guarda municipal. Aí tem polícia militar em todos os estados e temos o exército e hoje em dia até a Força Nacional, né? Que são pessoas do exército, da aeronáutica, da marinha que fazem parte aí dessa Força Nacional. Responsabilidade pela segurança pública, cada um tem a sua ou alguém tem mais que o outro? Boa pergunta, Guarizo. Então vamos lá, a gente vai deixar aqui as considerações das operações, das questões técnicas. Primeiro, porque eu não tenho esse conhecimento jurídico. Segundo, porque a gente está longe do problema para a gente opinar. Mas a Constituição nos dá algumas balizas, nos dá alguns nortes, né? Entre as competências dos entes federados, que são, como sabemos lá, independentes, cada um com as suas competências, e quando a gente fala de uma lei estadual, valer mais ou menos com uma lei municipal ou com uma lei federal, é na questão de competência. Não existe uma hierarquia automática de norma federal em detrimento de norma estadual. No que diz respeito à segurança pública, prima facie, quem tem a obrigação de cuidar é o ente federativo Estado. No caso, o Estado do Rio de Janeiro. Ele é o responsável de imediato por cuidar da segurança pública através da Polícia Militar, que é a polícia ostensiva, e da Polícia Civil, que é a polícia investigativa, independentemente das guardas municipais metropolitanas. Doutor, e quais são os limites, né, de um Estado nas decisões relacionadas à segurança? Até quando o Estado pode atuar, né, e tomar essas decisões sozinho, como aconteceu nessa semana no Rio de Janeiro? A princípio, a eficácia é plena do Estado, a competência é total, tá, Tayla? Evidentemente que o Estado e seus agentes respondem por eventuais abusos, que é necessário ou não, quando você atingiu com energia o seu objetivo, digamos assim, mas é plena, a não ser que ele próprio Estado, aí fala, GLO é o último recurso, não é o caso. Segundo, por que a União não foi lá ajudar o Estado? Porque ela tem que ser solicitada, então o Estado tem que falar para a União o seguinte, olha, eu preciso de ajuda, não estou dando conta sozinho, venha me ajudar. E aí sim a União pode, através das forças de segurança, não só as militares, como a Guarda Nacional, poder ajudar o Estado que pede esse complemento no combate, no caso, ao crime organizado. E isso não é automático, né? Porque a troca de acusações entre o governador do Rio, Cláudio Castro, e o Ministério da Defesa, depois teve até reunião entre eles, né? O ministro Ricardo Lewandowski, disse o governador que ele agiu sozinho, em referência ao que ele chamou de falta de ajuda da União. Que a União teria respondido que só com a GLO, só com a garantia da lei e da ordem que poderia enviar o Exército para trabalhar lá. Ou seja,
o governo federal, ele tem esse poder de veto, como aconteceu. Então, Guarizo, é difícil a gente trabalhar só com as narrativas que as pessoas dão para as mídias, né? O que eu entendi, posso estar errado dessa discussão toda, o governo do Rio pediu alguns blindados e isso foi negado pela Marinha por causa de um parecer da AGU que entendia que faltava uma legislação que tinha que ser feita para poder emprestar. Isso é um assunto. 2, a Força Nacional de Segurança, o ministro da Justiça disse que não foi solicitado. Então, o governo do Rio não pediu ajuda do Ministério da Segurança Pública. Evidentemente que aí não tem como você enviar se você não pede. Normalmente, os casos que nós temos recente no país são toda vez que um governo pede ajuda, ele tem sim a contrapartida da União, como regra. Doutor, quando a gente fala da segurança pública, né, a gente falando aqui do Estado, né, executivo, legislativo, judiciário, tem um equilíbrio na atribuição desses poderes ou algum deles se concentra em mais responsabilidades práticas quando a gente fala em segurança pública? Porque você falou que o Estado ele tem decisão plena, né? Claro, a sua pergunta, Otávio, ela é absolutamente fundamental, porque hoje a gente tem no Supremo uma DPF que ficou conhecida como a ação da DPF das favelas, né, que foi limitado, né, o uso da força com algumas condicionantes. E hoje se discute se houve ou não houve a violação dessas condicionantes. E com certeza vai haver uma investigação sobre isso. Se nas posturas das forças do Rio houve ou não houve alguma violação a uma decisão do Supremo Judiciário que regulamentava a forma de você invadir, né, ou fazer operações nas comunidades. Vamos falar de constituições agora, doutor Marcelo, porque pouca gente sabe que existem constituições estaduais, né? Mas a Constituição Federal, todo mundo sabe que existe, ela é interpretada às vezes de maneira errada, mas ela existe, tanto que as PEC, né, são propostas de emenda à Constituição que deputados fazem. A Constituição Estadual, ela tem algum valor em relação à Constituição Federal ou a federal é soberana? Vamos lá, Guarizo, a pergunta é fundamental e o sistema de repartição de competências. Eu vou até dizer uma coisa aqui, até o município tem a sua Constituição, que se chama Lei Orgânica Municipal. Sim. Então é a própria Constituição Federal, que for o poder constituinte originário, que determinou, que autorizou que os estados e os municípios, os demais entes federados, também tivessem a sua Constituição. Nos estados chama Constituição Estadual e nos municípios se chama Lei Orgânica. Uma grande parte das constituições estaduais e das leis orgânicas tem que repetir os princípios constitucionais. É o que a gente chama de simetria, né? E essa lei sempre é mais difícil de ser alterada. Mas existe a parte para o Estado das suas competências, como as Forças Armadas, para o município das suas competências, interesses locais, que podem ter alguma regulamentação diferente. Caso a caso, é que você tem que ver se existe algum dispositivo que, em tese, pode estar contra uma norma constitucional, seja uma simetria de obrigação de reprodução obrigatória que não foi obedecida, seja que algum preceito novo, dentro da capacidade de legislar, possa ter ferido algum princípio lá do artigo 5º, 7º, 14, 29, 37 e por aí adiante. Doutor, quando a gente fala de segurança pública também, as decisões do STF, elas têm efeito prático sobre todos os poderes ou tem alguma diferença, né, entre federal e estadual? É isso aí, nós estamos falando, olha só, de um ato do executivo limitado de alguma forma, com alguns contornos de uma decisão do judiciário, a DPF das favelas, e cuja a vinculação é para todo mundo, exceto o legislativo, que ele pode criar as normas lá no Congresso e alterar algumas decisões da Suprema Corte. É o sistema de freios e contrapesos trabalhando. E o governo federal está querendo fazer agora uma regra de segurança pública nacional, né? Isso teria que passar por qual tipo de poder? Constituição Federal, tem uma PEC, e aí a discussão se essa PEC teria algum dispositivo que pudesse ferir a autonomia dos estados. Essa é uma discussão que está aí em voga. Eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre essa questão das forças policiais. Estou acompanhando o debate pela imprensa e ainda
não li o projeto de emenda, mas é isso mesmo. Até quando ou em qual dispositivo essa proposta de emenda que endureceria poderia limitar a autonomia dos estados? Essa é a discussão que o Congresso vai ter que fazer. Agora, doutor, falando dos municípios... E que alguns governadores já têm feito, né? Desculpe aí verdade. o complemento. Estão se reunindo. Agora, doutor, falando da questão dos municípios, né? O senhor até citou a questão da lei orgânica municipal, né? Que é como se fosse a constituição dos municípios. A gente sabe que o Estado, ele tem essa prerrogativa de cuidar da segurança, né? Mas e os governos municipais? Qual que é o papel desses governos também na prevenção da violência? A gente sabe que os municípios têm recursos mais limitados, né? E a gente até já questionou aqui chefes de executivo sobre questões de segurança e teve a resposta, não, mas isso é atribuição do Estado, não é questão do município. Mas e aí, o município também não tem, até certo ponto, responsabilidade por isso? Bom, vamos lá. Houve algumas alterações na Constituição que cada vez mais se deu mais competência para as guardas municipais. Primeiro, havia um debate se elas podiam ser criadas em qualquer município ou se municípios mais um número de habitantes. Depois, se ela podia ser armada, né? Começo dos anos 2000 teve essa discussão, ou se teria que ter um tamanho mínimo para ser armado. Houve uma evolução. Agora, ninguém confronta a ideia, Taira, de que, embora cada uma tenha a sua competência, a União tem a Polícia Federal, inclusive, a troca de informações, o auxílio mútuo, a divisão, né, compartilhamento de serviços de inteligências e as operações casadas, né, acho que vão render muito mais para o país do que operações desorganizadas ou cada um saindo, correndo para um lado, né? Quanto mais organizado, mais compartilhado e mais trabalhando, né, junto, né, eu acho que o país ganha. Aí eu já estou dando aqui uma opinião minha pessoal, aí, independente de alguém que possa ter uma opinião em contrário. Até porque o crime, né, doutor, é super organizado, né? Então, enfim, tem que ter também essa sinergia entre as forças de segurança, né? Acho que aquela operação também da União, 2 meses atrás, da questão do mercado financeiro, né, sobre o uso do dinheiro arrecadado pelas facções criminosas, mostra a sofisticação que se tem no crime hoje, né? Sim. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público eleitoral, participa com a gente toda sexta-feira aqui. Eu repito isso toda sexta-feira com assuntos cada vez mais atuais. Muito obrigado por esclarecer muita coisa para os nossos ouvintes, Dr. Marcelo. Um abraço, até sexta-feira que vem. Muito obrigado a você, a Tayla, um grande abraço, um bom final de semana aos nossos ouvintes. Um abraço, bom final de semana, doutor. Agora 3h25. Agosto é o mês mais crítico do período de